Muito bem, Prisco Paraíso. Muito bem, Viane, Voltamos Fernando. com você. Estamos recebendo a visita ilustre do senador Esperidião Amin, que no final de semana retrasado, por muito pouco, não provoca aí um segundo turno numa disputa que, felizmente, o Brasil se livrou de Renan Calheiros. E, de alguma maneira, Esperidião Amin teve uma participação para esse processo. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu resumi a situação no seguinte: se o Senado elegesse alguém que representa 34 anos de gestão do Senado Federal, com todos os problemas que acompanharam esse longo período, nós íamos nos transformar na Bastilha. Ou seja, o povo ia querer derrubar a Bastilha. E depois do resultado de outubro do ano passado, né? Sim, o Com povo, todos os recados, né? dando consequência ao que falou nas urnas, veria no Senado o último bastião de resistência. Não interessa quem é que está lá dentro. E disso nós nos livramos, e todos nós que fomos candidatos tínhamos isso como prioridade. Segundo, eu acho que cumpri com o meu dever e não vou lamentar o fato de a circunstância da desistência do senador Renan Calheiros, que era afinal o que nós queríamos, ou vencer, ou que ele desistisse, resultou na migração de muitos votos que eram do Renan para o vencedor. Ou seja, se isso ocorre, a desistência mais para o final da votação... No final da votação, certamente iria haver segundo turno, o que seria uma disputa saudável, digamos assim. Não era o suposto bem contra o suposto mal. Era apenas a busca de escolher o melhor. Mas isso já passou. O Brasil precisa que o Senado dê certo, precisa que a democracia dê certo, Agora, para vencer desemprego, para criar condições de crescimento. E eu vejo que nós estamos chegando lá. É verdade. Então temos que nos somar. Agora, E só queria destacar. Pois não. E por isso eu acho que o exemplo dos senadores de Santa Catarina, independente de sua cor partidária, projeto pessoal, filiação, o exemplo da unidade do voto dos senadores catarinenses, eu acho que nos inspira a colocarmos Santa Catarina, o interesse do povo, acima das particularidades. Agora, uma curiosidade, que é a seguinte: por que o articulador do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, fechou com o Davi Alcolumbre e não, de repente, com o Esperidião Amin? Olha, uma questão de preferência pessoal, partidária, ambos são do DEM, mas certamente avalizado pelo presidente. Né? Certamente, se o Amin ou um outro, o Álvaro Dias, não tivesse desistido, Tasso. ou o Tasso Gereissati fosse para o segundo turno, eles apoiariam. Não tenho dúvida quanto a isso, até porque isso ficou explícito. Agora vamos para frente. Reforma da Previdência absolutamente prioritária, né? É a pauta do ano no país. Prioritária em termos absolutos. Cuidado para não dispersar. Se você começar a criar outros projetos prioritários para o Pacote governo, fino. você vai esbarrar na matemática também. Ou seja, você na aritmética de ginásio antigo, né, você tinha o máximo denominador comum e o mínimo múltiplo comum. Se você quiser criar o menor número que une as pessoas, você vai acabar não tendo maioria para aprovar o que é fundamental. Fundamental é a reforma da Até Previdência. para girar a economia, gerar emprego e o país No momento crescer em que a adequadamente, Câmara, né? vamos ser bem claro, no momento que a Câmara aprovar, você vai ter essa flecha que já está empinada, garantida, sustentada, e nós vamos fechar o ano com 3,5%, talvez 4% de crescimento econômico. O presidente Rodrigo Maia acha que vai beliscar nos 5%, 6%, mas nós vamos discutir o quanto crescer, o que a nossa logística suporta, energia elétrica, ou seja, nós vamos ter a chamada discussão do bem. Apesar do presidente ainda no estaleiro, os movimentos iniciais do governo Bolsonaro estão lhe agradando? Eu acho que o que não é inegável é que ele está cumprindo o que prometeu. Ninguém pode dizer que está sendo surpreendido com coisas que ele não tenha pregado na campanha e coisas que foram ideias e propostas que foram aprovadas pela maioria. Portanto,
o que vem ao encontro do que foi compromisso tem que ser ou aplaudido ou, no mínimo, compreendido como sendo inerente à democracia. Esse raciocínio serve para Carlos Moisés, em Santa Catarina? Eu acho que nós todos temos que torcer, já que pelo nome um é Messias, outro é Moisés, rezar pelo sucesso de ambos e pelo sucesso do governador, como eu já disse a ele, independente de participação em governo, em coisa fisiológica, nós queremos que o nosso Estado dê certo. E é preciso que o governador conduza de uma maneira clara, inequívoca, já que durante a campanha não o fez. O programa do Jair Bolsonaro era conhecido. O ministro da Economia do Jair Bolsonaro foi anunciado no primeiro turno. Verdade. O governador Moisés não seguiu o mesmo ritmo, mas isso é coisa do passado. Queremos que dê certo e vamos ajudar. Essa conversa que teve com Carlos Moisés foi na diplomação? Foi. E depois disso? Não foi chamado para nenhuma conversa? Não, não foi procurado em Brasília? Conversei com o governador Moisés na diplomação, conversei rapidamente na posse na FECAM, na posse do nosso vice-presidente Juarez Ponticelli na FECAM, enfim, nas ocasiões em que eu pude me manifestar a ele e a companheiros de equipe, tenho reiterado essa disposição de contribuir, que eu sei que é da maioria da nossa bancada, inegavelmente. E no plano nacional, só para encerrar rapidamente, só para fechar, eu gostaria de saber o seguinte: o Senado está bem servido com Davi Alcolumbre? Olha, quando você se Já liga... começam a ser levantados Quando alguns você assuntos aí relacionados a ele, né? Bom, e todo político... Justiça eleitoral e tudo mais. Todo político tem que ser esquadrinhado, principalmente quando ele sobe, né? Que os ângulos são mais favoráveis à espionagem, né? À observação. Eu acho que nós ganhamos com a eleição de alguém que é obrigado a mudar o Senado, é obrigado a modificar a gestão em relação aos últimos 34 anos. Por isso, vamos torcer para que dê certo e vamos ajudar. Senador, muito grato. Eu que agradeço. Um abraço forte.